eu faço das palavras do meu colega Edivaldo, as minhas, para cumprimentar os meus colegas com boa tarde. Até para não alongar muito, né? Eu vou falar, en passant, algumas coisinhas que eu acho que devem ser repassadas assim para os colegas, sobre pontos diversos, né? Primeiro, é sobre esse ponto da questão da desnecessidade do nível superior, que foi colocado, né, da inconstitucionalidade, da suposta inconstitucionalidade, que foi ventilado por uma colega do judiciário, né? É lamentável, realmente lamentável a colocação da colega, porque nós temos que combinar. Quando eu fiz o meu concurso para oficial de justiça no estado do Pará, ainda era de nível de ensino médio, que hoje chamamos de ensino médio. Só que quando eu peguei o programa para estudar, a primeira coisa que eu fui estudar foi o processo civil. Eu me deparei com uma frase escrita assim: a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência, faz litigiosa a coisa e ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui imora o devedor e interrompe a prescrição. Gente, eu senti vontade de cair no chão e desistir, porque metade do que está escrito ali eu não entendi. Eu realmente não entendi. Existe uma linguagem técnica. É necessário, sim, que o oficial de justiça tenha conhecimento do que está na lei, do que é a lei. Se você, mesmo hoje, se você pegar esse artigo do CPC e passar para uma pessoa que tenha nível superior, mas que seja numa outra área, um médico, um administrador, um contador, ele vai sair correndo com a frase dessa. Entendeu? Então, assim, não há que se negar isso. É necessário conhecimento jurídico, sim, porque o ato do oficial de justiça é uma peça processual, meus colegas. É a peça que leva o juiz a decidir sobre um processo. Então, não vamos nos enganar e dizer que o cargo não é privativo de bacharel em direito. É sim. O que está faltando nos 4 ou 5 estados que ainda não conseguiram transformar é um pouco maior de luta para fazer essa transformação. Não temos que negar que esse cargo é privativo de bacharel em direito. Isso é lógico, é óbvio, né? Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas é necessário mudar algumas coisas na lei de plano de cargos e salários. Sim, é necessário. Mas é necessário também que os colegas passem a adotar, eu não estou generalizando, mas aqueles que eventualmente procedam à prática da venalidade, que nós sabemos que existe no meio, não adianta a gente negar, porque as pessoas elas não são todas iguais. No Pará, graças a Deus, quando nós entramos para a direção do Sindojus, que à época ainda era associação, nós tínhamos transtornos diários com essa questão da venalidade do oficial de justiça. Ele chegava e cobrava a parte, cobrava o advogado pela diligência. Realmente, essa prática, ela tem que sair do meio da categoria, porque isso desmoraliza a categoria como um todo. Porque quando uma pessoa menciona, ela não menciona o oficial de justiça Pedro é corrupto. Não, ela diz os oficiais de justiça são corruptos. Então, o que ocorre? Esta prática tem que ser banida do meio da categoria. Outra coisa, vamos deixar o termo classe. Não cabe mais, entre oficiais de justiça, se utilizar do termo classe. Nós não somos uma classe, nós somos uma categoria funcional. E o Ministério do Trabalho e Emprego, nessa reunião que nós tivemos agora lá, na terça-feira, inclusive ventilou sobre a definição que fará de categoria e como vão publicar os requisitos para que se defina o que é uma categoria. E nós precisamos nos inserir nessa categoria para poder nos representarmos enquanto categoria. Graças a Deus foi prometida uma cadeira junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para o colega João Batista estar nos representando lá em busca
desta nomenclatura categoria, né? E para isso a gente precisa se comportar como uma categoria, de fato como uma categoria. Sobre o respeito às autoridades judiciárias, juízes, desembargadores, é lógico que nós devemos esse respeito, não há como negar uma hierarquia no âmbito funcional. A hierarquia é meramente no âmbito funcional. Fora da função não há que se falar em hierarquia. Então, nós temos que respeitar na mesma medida em que somos respeitados pelas autoridades judiciárias, que são os juízes e os desembargadores. No que tange ainda a essa questão das autoridades judiciárias, é preciso sim que nós passemos a dar exemplos da nossa conduta, da nossa ética. É necessário que o tribunal perceba que há uma vontade de mudança ética e moral para que possamos tentar reconhecer os nossos direitos pelo tribunal. O direito existe, lógico, está lá no papel, mas nós temos que reconhecer esse direito e garantir esse direito. Okay? A nossa função, ela é tão antiga quanto a Bíblia é sagrada. Em pese eu ser muçulmano, eu conheço muito bem a Bíblia. A Bíblia, ela diz, lá num trecho, corre até o teu adversário, negocia com ele, enquanto ele não te leva para o juiz, este te entrega para o oficial de justiça e este te põe no cárcere. Ou seja, a função é tão antiga quanto a Bíblia. E ela não vai deixar de existir se nós nos movimentarmos para isso. E como é que nós vamos nos movimentar para isso? É valorizando a nossa função, é nos valorizando. O oficial de justiça tem que se trajar bem, vá trabalhar bonito, cheiroso, com cabelo penteado e arrumado, entendeu? Tire um pedaço do seu salário para você se apresentar bem, porque a aparência fica, entendeu? Então, o que ocorre? E vamos garantir os nossos direitos, as nossas prerrogativas. Aquilo que está na lei, que é prerrogativa do oficial de justiça, deve ser mantido. Aquilo que foi conquistado há pouco, como é o caso da avaliação, vejam bem, enquanto os engenheiros, arquitetos, aqueles corretores estão se degladiando para saber quem faz a avaliação, a lei de execução fiscal veio e disse: é o oficial de justiça que faz a avaliação. Posteriormente veio o Código Civil e disse: é o oficial de justiça quem faz a avaliação. Então, meus colegas, nós não somos avaliadores porque fomos lá brigar, porque a gente nem estava atento para isso. Muito pelo contrário, quando aparecia um mandado de avaliação, a gente ficava horrorizado. Meu Deus, como é que eu vou avaliar o bem alheio? Eu vou meter a mão no bolso da parte, eu não tenho conhecimento do valor da casa dele, do boi, do bezerro, sei lá do que. Aí você chega num prédio, você olha a altura daquele prédio, quanto que vale isso? Não é assim que se avalia. Você não pode avaliar um bem da pessoa sem conhecimento técnico. Então, nosso legislador, ele diz: quem avalia é o oficial de justiça. Se o legislador disse isso, graças a Deus, o tribunal tem que nos dar condições para que bem possamos desenvolver esse mistério. E como é que o tribunal vai fazer isso? No nosso tribunal, graças a Deus, nós temos um excelente relacionamento com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O Sindojus tem um excelente relacionamento com o tribunal. Mas por que nós temos esse relacionamento? Porque nós conseguimos impor respeito, nós conseguimos mostrar para o tribunal que nós não estamos lá para brigar com o tribunal. Não adianta querer se degladiar, gente. Olha, realmente não queiram se degladiar. Vocês têm que mostrar para o gestor o problema, a necessidade de consertar o problema e já levar junto com essa necessidade uma solução plausível, uma ou duas, três. Olha, presidente, pode ser assim, assim ou assim. Vamos encontrar um melhor meio. Outra coisa, não escondam da sociedade a atual situação do oficial de justiça. A sociedade tem que saber.
A sociedade tem que saber, porque esse nome oficial de justiça, eu sempre digo, eu acho lindo esse nome, oficial de justiça. Oficial de justiça. Ele é um nome tão bonito, ele não flexibiliza, meu colega, não existe oficial lá, é oficial, não flexibiliza. Então, o que é que ocorre? Oficial de justiça é um nome tão bonito que chama atenção até da sociedade. Quando você bate lá, ai, o oficial de justiça, entendeu? Parece que é uma coisa grande, majestosa. E aí o que é que ocorre? A parte já pensa assim. Peraí, parece não. Eu não lhe dei a parte. Eu não lhe dei, eu não consigo, mas ele é assim, é briga constante. Mas o que importa, o que eu quero dizer dos colegas é isso, vejam bem. Aí as pessoas já pensam, não, tem dinheiro, ganha bem, quando isso não é verdade, né? Graças a Deus no Pará nós não podemos reclamar, e eu digo para os meus colegas diariamente, não entre nesse sindicato para reclamar do seu salário, que eu lhe boto para correr daqui, entendeu? Então, esses pequenos detalhes. Outra coisa, já passamos para os colegas que nos recepcionaram, que o Sindojus Pará está à inteira disposição do Sindojus Mato Grosso. Nós temos inúmeros provimentos que foram definidos no Tribunal de Justiça, lógico, todos em favor do oficial de justiça, feitos inclusive por nós. Nós fazemos um provimento, levamos para o tribunal, aqui está o provimento. A corregedoria assina, publica. Então o que ocorre? Nós vamos... Nós vamos estar passando esses provimentos para os colegas, para que eles façam readaptações necessárias às especificidades do Mato Grosso. Aqui é tudo muito diferente. Gente, nós chegamos ontem aqui, era 1h30, os restaurantes estavam fechados para o almoço. Então, nós fomos almoçar, era 4 horas da tarde. Tudo fechado. Eu coloquei o despertador para 6h30 da manhã. A minha colega, que está lá no fundo, ela se assustou e disse, você esqueceu que tem 1 hora de diferença. Então, assim, o judiciário funciona à tarde, o estadual funciona à tarde, né? Lá para nós é de manhã. Então, o que ocorre? A gente vai passar para o colega por e-mail e ele vai ter que fazer umas alterações para adequar aqui. Outra coisa, para os colegas do sindicato, dos diretores, existe um meio de comunicação muito bom que a gente usa muito, inclusive quando a gente está em Buenos Aires, a estudo, que é o Skype. Nós temos a conta no Skype, ela é grátis, a nossa é sindojus.pa. Você cria essa conta no Skype, eu sugiro que crie aqui com sindojus.mt, para que a gente possa se comunicar e estar se vendo ali na tela, entendeu? A gente pode conversar, inclusive a gente já fez até conferência com o Skype. Deixa eu ver qual é a outra coisa que eu queria falar. Sobre a consciência de categoria. Isso é de extrema necessidade. Nós temos que ter consciência de categoria. Temos que saber que estamos remando no mesmo sentido. Remamos no mesmo sentido. Se o colega tem uma mágoa contra o